né? Toda essa rede de loja, que é o rápido. Nós precisamos comer rápido. Nós nunca tivemos tanto caso de obesidade como nós estamos tendo hoje. Por quê? Porque o que comemos é o rápido, é o carboidrato que traz prazer, porque se transforma em açúcar no sangue. Aí nós temos doenças como a diabetes, que está alarmante. Por quê? Pelo excesso de açúcar que a gente come. Todo o alimento que é muito adocicado, que é muito salgado, que é muito apimentado, encontra um certo prazer numa parte do nosso cérebro. E por isso nós comemos. E não é porque nós queremos, é porque interessa, é porque vende. Tem um livro que se chama O Poder do Hábito. É um livro muito interessante de se ler, mas quando a gente lê, a gente descobre que nós somos donos bem pouco de nós mesmos. Nossos gostos são fabricados, o que a gente come é fabricado e nós engolimos sem questionar. As tendências da moda é fabricado e nós engolimos. Aquela roupa não cabe em nós, aquela roupa não fica boa em nós, mas é o que está todo mundo usando. E o que a gente faz? A gente usa. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter consciência. Porque o vício, ele tem um caminho. Ninguém nasceu e já começou caindo bebendo. Ninguém veio já se viciado. Nós nos tornamos viciados. Ninguém nasceu já com problemas de dependência química. Isso vai se instalando ao longo da nossa vida. Fora todos os hábitos que são hábitos do nosso dia a dia, que nós temos que pensar se nós mantemos e nós temos que pensar se nós transformamos. O hábito é tão difícil que essas pessoas que a gente está falando, por exemplo, da diabetes, pessoas que precisam modificar a sua alimentação por causa de uma doença, por causa de um mal que está acontecendo, você conversa com essas pessoas e vê qual é a dificuldade que elas vão ter em fazer essa mudança, que é uma mudança de hábito, que é mudar um padrão, que é não ir numa direção, mas ir em outra. O quanto isto é difícil para nós, principalmente quando nós não temos clareza disso. Então, esse livro, O Poder do Hábito, ele inclusive fala de hábitos, porque quando a gente está falando aqui de comportamentos, nós, por exemplo, um comportamento, a pessoa começa a trabalhar e chega atrasada. Ela chega atrasada um dia, 2 dias, 3 dias. Daqui a pouco, ela não consegue mais chegar no horário. Por que os hábitos, a gente instala um hábito e de repente ele faz parte de nós? Justamente por quê? Porque nós não paramos para pensar. E porque mudar um hábito é fácil? Não. Existem teorias que falam de mudança de hábito quando você quer transformar uma coisa que você sabe que é ruim para você e você quer colocar alguma coisa boa para você. Você quer fazer uma transformação. Quanto tempo a gente vai condicionar? Porque o hábito é um condicionamento. É algo que a gente foi fazendo, repetindo, repetindo e depois nós não precisamos mais pensar para fazer. Quem tem o hábito de dirigir sabe que você entra no carro e que muitas vezes simplesmente você chegou. Você nem lembra. Como foi? Porque é tão automático. Nós temos um piloto automático interno. E esse piloto automático, ele realmente é acionado para aquelas coisas que não precisam de reflexão. Então, nós precisamos começar a refletir. Nós precisamos pensar quais são os hábitos que a gente pode manter.
Quais são os hábitos que estão beirando as compulsões? E quais são os vícios que nós precisamos mudar em nós? Por quê? Porque a gente, esse mês, né, que é o mês de fevereiro, mês do carnaval, as pessoas que vão brincar no carnaval, que pulam o carnaval, que vão para as festas de carnaval, se a gente for pensar, quanto de lixo é produzido no carnaval? Essa semana mesmo eu vi um post no Facebook das penas que são usadas no carnaval. De quantos animais são sacrificados para que... E o Brasil é um dos maiores consumidores dessas penas. De animais que sofrem porque essas penas são arrancadas. Então, assim, é preciso a gente rever, e a sociedade sempre fez isso. Em alguns casos, nós fizemos isso porque nós evoluímos, e em outros casos, na maioria deles, nós fizemos essas mudanças porque o meio ambiente começou a retornar para nós alguma coisa, por exemplo, o uso da água. Nós usamos a água, e de repente um recurso que parecia ser infinito, não é infinito. E nós tivemos que mudar os nossos hábitos. Nós tivemos que rever a forma como nós lidamos com a água. E a água que a gente desperdiçava sem ter nem consciência de que nós estávamos fazendo. Hoje nós estamos tomando mais cuidado com o uso da água. Mas será que nós precisamos a todo instante ser punidos para que a gente modifique os nossos comportamentos? Será que a todo instante o homem precisa perder para que ele possa fazer algo de diferente no dia a dia dele? Será que nós vamos ter que matar muitos para aprender que não é matando que nós vamos resolver os nossos problemas? Então, nós precisamos ter esta consciência e entender que o prazer nem sempre é um prazer. Existem prazeres que eles são passageiros, eles são efêmeros. E nós precisamos olhar para um âmbito maior. Porque o vício, a princípio, sempre, na verdade não a princípio, sempre é prazeroso. Porque aquele que depende do álcool, aquele que depende da droga, aquele que depende de sair comprando, a pessoa violenta, a pessoa agressiva, ela não sabe ser de outro jeito. Porque ela já está escravizada naquela maneira de ser. Então, nós precisamos nos policiar para que nós possamos modificar os nossos hábitos, para que nós não sejamos escravos de compulsões e para que lá na frente, hábitos de hoje não se tornem vícios amanhã. E cada um de nós pode e deve olhar, pensar, examinar quais são os vícios aos quais nós estamos acorrentados. Como eu disse, existem vícios de pensamento, existem vícios de comportamento, que aparentemente eles não são nocivos, mas eles são nocivos porque fazem com que nós entremos numa egrégora de energia muito baixa. Porque todo vício acaba num vampirismo. O que é o vampirismo? Espíritos que, quando encarnados, eram viciados e desencarnados ainda necessitam manter, porque eles ainda são muito materiais, e eles se aproximam do homem que mantém aquele vício para que ele vampirize e para que ele se nutra daquilo que aquela pessoa está usando, seja álcool, seja drogas. Então,
Nós não estamos sozinhos no vício. A semana passada, a irmã Maria falou dos vícios sexuais. Todos os vícios. Nós nunca estamos sozinhos nele. Nós que estamos aqui, e que estamos aqui porque acreditamos, né, que o mundo não é simplesmente aquilo que a gente está vendo. Nós estamos cercados o tempo inteiro de espíritos. Espíritos que, se são pessimistas, vão ficar ao lado dos pessimistas. Se são espíritos ainda agressivos, vão estar ao lado daquela pessoa que não consegue conter sua agressividade. Espíritos que, se são volúveis, vão estar ao lado daquelas pessoas que são volúveis. Então a gente tem que ter uma clareza de que, quando nós estamos escravizados por isso, além de nós estarmos alimentando o nosso próprio vício, nós estamos alimentando às vezes o vício de muitos. Porque são muitos que ficam ao nosso redor, nos induzindo, porque induzir uma mente que já sabe o caminho é muito fácil. Então nós precisamos olhar e nós precisamos ver o que nós temos que mudar para que a nossa companhia espiritual seja daquela que nos auxilie a crescer, a desenvolver, a evoluir. E não aqueles que vão nos manter naquele lugar ou nos afundar mais e mais e mais. Bem, esse tema não é um tema fácil, né? Não é um tema... Mas nós precisamos deixar que isso saia de uma parte que é aquela parte inconsciente, aquela parte que a gente vai seguindo o fluxo para sair e entrarmos naquela parte daquele que a gente domina e sabe o que tem que ser feito. Um outro livro também interessante é esse livro, Pensamento e Vida. É um livro bem pequenininho, né? Ó, pequenininho, parece que não é nada, né? Mas esse livro, ele é um livro bem precioso, que foi psicografado por Emmanuel, pelo Chico, e que fala muito dos nossos comportamentos. E o poder do hábito, se vocês puderem, né? Vocês adquirem. Bem, então, vamos encerrar, né, os nossos trabalhos do dia de hoje. E nesse instante, vamos novamente nos conectar, abrindo nossas águas, aquietando a nossa mente, para podermos receber do plano espiritual fulcros de energia, fulcros violeta, a energia da transformação, que nossas águas se transformem em verdadeiros remédios, bálsamos sagrados para todos os nossos males. Que nesse instante as mãos de Deus possam nos tocar. Tocar nesse instante todas as células do nosso corpo, transformando toda doença, todo mal, toda dor. Que
tudo possa ser transformado por amor. Que possamos ser levados no mais profundo do nosso ser. Que possamos tomar consciência, uma consciência plena de quem nós somos, de que nós somos filhos de Deus, de que nós podemos mudar e possamos ajudar na transformação da Terra. Esse planeta que passa por momentos tão difíceis, que nesse instante, Senhor, possamos emanar por todo o orbe bênçãos de luz, que o coração do homem possa ser tocado e que a bondade, o amor, a esperança, a generosidade possam ocupar cada vez mais espaço dentro de nós. Que nesse instante, Senhor, nossas casas possam ser iluminadas. Que os nossos familiares, nossos filhos, maridos, esposas, possam ser abençoados. Que todas as pessoas que nós amamos possam receber essas bênçãos de luz. E agradecermos por sermos tão privilegiados, por termos a clareza de sermos chamados filhos de Deus, filhos amados e queridos do Pai. Obrigada, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela vida que pulsa em nós. Obrigada, Senhor, por essa experiência reencarnatória. Pedimos, Senhor, que ela possa ser a melhor de todas, que nós possamos crescer e junto com esse crescimento possamos levar todos ao nosso redor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tenham uma boa noite a todos e aguardem que o pessoal irá orientá-los para o